Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus, hoje trazendo a terceira parte sobre o estudo que nós vimos, né, as outras duas partes que nós vimos aqui no canal, sobre a lei de Deus. Então hoje nós vamos começar a fazer o estudo desse mesmo vídeo, desse mesmo assunto, mais a terceira parte. Então você que tem se chegado no canal agora, você que tem conhecido os nossos estudos, você pode estar aí se inscrevendo no canal ali embaixo, onde está escrito inscrever-se, você pode estar dando um gostei, né, na mãozinha e apertando o sininho para você ter as nossas atualizações. Então, por que é importante que você faça isso? Porque se você não faz isso, o YouTube passa a entender que você não gosta do canal, mesmo que você tenha inscrição. Então, ele não vai te trazer as atualizações. E, né, os vídeos também não vão aparecer para outras pessoas. Então, você pode estar aí compartilhando com as pessoas, ok? Então, esse é um recado que eu tinha nesse vídeo. Então, como nós vimos no vídeo passado, nós estávamos estudando sobre a lei de Deus. E nós vimos que essa expressão carne, ela está ligada a esse desvio da palavra de Deus. Veja que quando Adão e Eva pecaram, houve um desvio no propósito inicial de Deus e veio aparecer o que? A carne. E da mesma forma como Adão e Eva tropeçaram na palavra, você vê que Abraão e Sara também tropeçaram e veio o filho da carne. Né? Então essa carne representa o que? Esse desvio. E nós vemos em Gálatas capítulo 4, a partir do verso 21, que Paulo vai chamar a primeira aliança de Agar. E se nós vimos que Agar ela representa esse desvio, né? Porque se Sara tivesse crido na promessa, obviamente Agar não teria aparecido. Então Agar ela representa esse desvio no propósito de Deus. E Paulo em Gálatas capítulo 4, ele chama Agar de o pacto que aponta para o Monte Sinai. Ou seja, era um pacto que não veio segundo a vontade de Deus, mas foi dado por Deus por algum motivo. Então nós vimos que ela está apontando para a carne, né? Então, ou seja, aponta para esse desvio. E todos aqueles que estão debaixo de Agar são semelhantes a Ismael, ou seja, são filhos de Abraão, mas são na carne. Amém? Então, isso nós temos que ter em mente ali para entender. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: como esse desvio veio aparecer sobre o povo de Deus. Como esse desvio veio ser introduzido no meio das alianças de Deus. Nós vamos entender isso analisando alguns textos agora. É muito importante que você tenha o conhecimento de, pelo menos, de quando o povo foi entrar em aliança no Êxodo, né? Então você pode estar lendo depois na sua casa, você vai ler Êxodo 19, Deus vai dar algumas condições para o povo. Isso nós vamos ver no quarto vídeo, ok? Agora nós vamos começar a analisar os profetas e as palavras dos apóstolos e as palavras dos primeiros discípulos de Cristo. Então eu anotei aqui, está anotado ali, sim, está em Atos capítulo 7. Vamos para Atos capítulo 7, nós vamos a partir do verso 51, tá? Então antes de eu ler, quero fazer aqui umas ressalvas. Você vê que é o seguinte, que Israel ele não pôde compreender as alianças de Deus, ou melhor, a aliança de Deus, a primeira, porque mesmo desde o Egito, nós vamos ver daqui um pouquinho, nós vamos ver que o coração deles estava linkado com os ídolos. Eles não tiraram os ídolos dos corações. Em Hebreus capítulo 4, ele vai dizer assim, que aqueles homens escutaram a palavra de Deus, né, escutaram a boa nova, assim como nós escutamos, mas eles não misturaram com a fé. Então eles estavam escutando a palavra de Deus, mas a fé não foi misturada. Por isso que no Salmo 95 vai dizer assim: portanto jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então olha esse desvio aí, não entrarão no meu descanso. Então a vontade de Deus era introduzir o povo no descanso, mas por causa da falta de fé, eles não foram introduzidos. Né? Isso fica muito evidente lá quando você estuda Hebreus capítulo 4. Agora, outro exemplo do desvio é que quando os israelitas estavam chegando para dominar a terra, foi enviado 12 espias. E desses dois, apenas Josué e Caleb, que justamente era da tribo de Efraim e Judá, eles creram, eles mesmo vendo aqueles gigantes, eles entenderam que Deus entregaria aquele povo na mão deles, mas os outros não, né? Mostrando que essa falta de fé. Então, por causa dessa falta de fé do povo, quando eles não creram de entrar na terra, você vê que eles tiveram que ficar no deserto durante 40 anos. Mas essa não era a vontade inicial de Deus. Não era que o povo ficasse 40 anos. Então, nesse ponto, você vê que o quê? Que a vontade de Deus não se cumpriu naquele momento. Então, houve esse desvio de 40 anos até a entrada
da terra prometida. Agora vamos abrir em Atos, capítulo 7, vamos desde o verso 47. Diz assim: E Salomão lhes edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? Diz o Senhor, e qual o lugar do meu repouso? Então você vai ter revelação disso aqui no Salmo 132, que vai dizer que o repouso de Deus está em Sião, e a sua habitação é Sião, o lugar que ele escolheu para ali habitar e para colocar o seu repouso, né? Então tem essa ligação com o Salmo 95 que diz: não entrarão no meu repouso. Mas aí teríamos um estudo sobre o sábado. E vai dizer mais, verso 51, onde eu queria ler: homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim sois vós, como sois vossos pais. E qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, o qual vos agora fostes traidores e homicidas? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Quando você lê Atos capítulo 7, você vai ver que o escritor, ele começa a relatar as palavras de Estevão, e Estevão começa a relatar desde o princípio. Então, toda vez que Deus começava a mostrar um tipo de livramento, eles não criam no livramento de Deus e, de alguma forma, não obedeciam. Como vai dizer no verso 37 até o verso 43. Diz assim: este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, o vosso Deus, vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai. Olha essa expressão anjo, né? Se você for no meu canal, você vai ver um seminário sobre divindade de Cristo. Então você vê aqui que ele está associando o anjo àquele que deu aliança no monte Sinai. E nós vimos no monte Sinai que quem deu aliança foi o Senhor que desceu lá na nuvem em chamas, né? Você tem essa relação aqui. Aí diz mais: recebeu as palavras vivas para nos dar, ao quais nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram em seu coração e se tornaram ao Egito, dizendo: Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios aos ídolos e se alegraram nas obras de suas mãos. Então veja o seguinte, que aquele povo, mesmo sendo tirado do Egito, vendo as obras de Deus, você tendo o testemunho do Salmo 95, eles não creram nas palavras de Deus. Eles murmuraram contra Deus e desobedeceram a Deus. Pelo menos 10 vezes relatadas aonde? No Êxodo, né? Então eles pediram água, eles tentaram a Deus, fizeram uma série de coisas contra Deus. E por isso Deus fala: não entrarão no meu repouso. Mas o que muitas pessoas não perceberam é que esses constantes desvios da palavra de Deus, esses constantes endurecimentos, essa resistência ao Espírito, fez com que o povo se desviasse do propósito de Deus. E Deus vai mostrar que no coração deles não estava aqui habitando a palavra e a fé. Estevão, aqui citando Amós, ele vai mostrar que o profeta Amós estava relatando o que estava no coração deles quando eles saíram do Egito. Então preste atenção, no verso 42. A gente leu até o 41, agora nós vamos ler o 42. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servisse ao exército dos céus, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecesse vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus, Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Então transportar-vos-ei para além da Babilônia. Então preste atenção a essa revelação da palavra de Deus.
Você vê que mesmo eles estando 40 anos no deserto, edificando aquele tabernáculo de Moisés, você vê que ainda assim, quando eles ofereciam o sacrifício a Deus, o coração deles estava voltado para os ídolos. Então, ainda que de uma forma oculta que eles estivessem oferecendo sacrifícios, eles faziam dizendo que era para Deus, mas no coração deles estava o quê? Um tabernáculo edificado a Moloque nos seus corações. Então eles não foram sinceros no seu culto para com Deus, mas os ídolos permaneceram no coração deles. Então só aqui você já vê o desvio que eles foram povo de Deus, eram descendência de Abraão, mas no seu coração estava a desobediência. E assim Deus já estava mostrando, eu vos entregarei para a Babilônia, mostrando que eles não estavam sendo fiéis para com Deus no seu coração. Então isso já nos mostra o quê? A falta de fé. Eles não estavam crendo nas palavras de Deus. Provavelmente todos aqueles milagres que estavam sendo feitos, eles estavam associando a outros deuses. É por isso que quando Moisés sobe no monte, o que eles fazem? Eles fazem um bezerro, porque eles estavam associando aqueles deuses que estavam no Egito. Eles tornaram para o Egito e não puderam entender as palavras de Deus. Então vamos abrir em Isaías capítulo 63. Já está em quanto? Está em 11:59. Isaías 63 vai dizer assim para nós. Isaías 63, a partir do verso 7. Preste bem atenção no que vai dizer o texto. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor consoante a tudo que o Senhor nos concedeu. A grande bondade para com a casa de Israel, que usou a eles segundo as suas misericórdias, segundo a multidão de suas benignidades. Então esse capítulo aqui de Isaías 63, essa parte, está narrando a saída dos filhos de Israel para, da terra do Egito em direção à terra prometida. E aqui ele começa a narrar alguns fatos, algumas coisas que vão acontecer. Ele começa a dar umas pistas de certas coisas. Então, como nós falamos nos outros 2 vídeos, nós temos a lei de Deus, mas existem coisas na lei de Deus que foram colocadas na lei de Deus, mas que não eram da vontade de Deus. Jeremias capítulo 31, verso 31 até o 34 vai dizer assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que formarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, depois daqueles dias, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tirei da terra do Egito. Não o bastante eu os haver despojado, porque eles não permaneceram na minha aliança. Então você vê essa relação de casamento no Sinai. E Ezequiel 16 também fala sobre isso. Tanto que nós vamos ler daqui a pouco Ezequiel capítulo 20. Você vê que em Ezequiel 16 e Jeremias 31, você vê que houve essa relação de casamento de Deus com o seu povo no Sinai. Perceba então que o próprio Jesus vai mostrar que foi acrescentada uma coisa que não era da vontade de Deus. Os fariseus chegam para Jesus e dizem assim: Moisés nos mandou dar carta de divórcio para as nossas mulheres. É lícito dar carta de divórcio por qualquer motivo? Então Jesus diz assim para os fariseus: vocês não têm lido o que está escrito na lei? Moisés vos deu carta de divórcio por causa da dureza do coração, porque no princípio não era assim. Antes era como? Deixará o homem pai e mãe e se tornará uma só carne com sua mulher. De sorte que já não são 2, mais 1. Então essa era a vontade de Deus, que não houvesse carta de divórcio. Então Deus deu a carta de divórcio por causa da dureza do coração. Só que quando Jesus falava dessa carta de divórcio, necessariamente ele não estava falando do povo. Ou seja, necessariamente não estava falando do indivíduo quando casa-se com uma mulher. Mas ele estava falando da dureza como um todo do povo. Deus deu a carta de divórcio na lei para mostrar que por causa da dureza do coração, no futuro ele haveria de dar uma carta de divórcio para o povo, que nós vamos ver futuramente. O que levou a essa carta de divórcio, foi a dureza do coração, que está apontado na dureza do coração do povo. E assim como Cristo fala que só é lícito dar carta de divórcio por causa do adultério, esse povo veio adulterar com Deus e Deus deu carta de divórcio para eles. Isso vai apontar depois para nós na morte de Cristo. Porque se você tem uma aliança, você tem um casamento que é uma aliança e o marido morre,
Ou seja, esse casamento é desfeito. Então isso passa a ser uma carta de divórcio. Então quando Cristo morre e ressuscita, ele já vem como um novo homem e já não está mais ligado àquela aliança. Ok? Mas isso já seria um outro estudo para futuramente a gente ver. Agora, veja o seguinte, então essa palavra, carta de divórcio, ela não era inicialmente da vontade de Deus, mas ela foi dada por causa da dureza do coração do povo. E essa dureza, ela vai ser tipificada onde também? Nas tábuas de pedra, porque a vontade de Deus era que a lei fosse escrita no coração, mas por causa da dureza, foi escrita em tábuas de pedra e não no coração. Ok? Agora, vamos continuar vendo o que nós estávamos vendo em Isaías, que diz assim, nós vimos aqui no verso 7 que Isaías começa a celebrar as benignidades de Deus. Contudo, no verso 8, ainda falando dessa saída do Egito, olha o que Deus vai falar sobre o povo. Porque Deus dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não me mentirão. E assim, ele foi por seu Salvador. A expressão Salvador aqui no hebraico é Yeshua, apontando para o Filho de Deus. E em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua face o salvou pelo seu amor, e pela sua compaixão ele os remiu. E tomou-os e o conduziu todos os dias da antiguidade. Então olha só, Deus falou, certamente eles serão um povo que não me mentirão, que não me desobedecerão. E o anjo da aliança que estava junto com eles, os conduziu na antiguidade. Mas o que eles fizeram? Aqui que começou já o desvio. Preste atenção. Vai dizer assim no verso 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que ele mesmo se lhe tornou seu inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Então, o próprio Deus que tirou eles do Egito por meio do seu Espírito e através do seu anjo, que conduziu eles pelo deserto, por causa do que? Desse desvio, por causa dessa falta de fé, o que aconteceu? O próprio Espírito do Senhor, diz ali, contristou, que foi contristado, entristecido, pelejou contra o povo. Então você vê que aqui, o que houve? Um desvio do propósito de Deus. Você vê que esse povo não pôde entrar nas promessas de Deus, na terra prometida, por causa desse desvio. E esse desvio é que vem levar o quê? Que apareça todas essas coisas na antiga aliança. O povo passou a estar debaixo de escravidão por causa justamente de todas essas coisas. Então, a vontade de Deus não pôde ser cumprida ali. Então, quando Deus tirou o povo do Egito, ele não tinha em mente todos aqueles 600 e tantos mandamentos. Mas mandamentos foram acrescentados por causa desse desvio. Como nós vimos da questão da carta de divórcio, como nós vimos do sacrifício pelos pecados. Porque veja bem, se Adão e Eva não tivessem pecado, não haveria morte. E se não houvesse pecado, não haveria necessidade de sacrifício pelos pecados. Agora, por causa da morte do pecado, entrou a necessidade de sacrifício pelos pecados. Quando você olhar para Ezequiel, capítulo 20, você vê que ele é um capítulo que ele dá muitas pistas para nós. Por que ele dá muitas pistas? Porque ele começa a tratar desde a saída do Egito até o tempo que Deus vai estabelecer eles na terra prometida. E nesse capítulo você vê que os israelitas chegaram, queriam consultar Deus. Deus fala, não, vocês não vão me consultar, porque desde o dia que eu tirei os vossos pais da terra do Egito, eles foram rebeldes. Então vamos analisar aqui. Vamos a partir do verso 5, que diz assim. Assim diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová. No dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a minha mão para eles, dizendo, eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para a terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e a glória de todas as terras. Então disses a cada um deles, ou seja, ainda na terra do Egito, eles não foram tirados. Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito, porque eu sou vosso Senhor, vosso Deus. Mas o que aconteceu? Eles se rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor,
para os cumprir a minha ira contra eles mesmo na terra do Egito. Então você pode ver que aqui o coração deles, mesmo na terra do Egito, já não era um coração puro. Ainda que Deus tenha tirado eles da terra do Egito com aqueles sinais, prodígios e maravilhas, você vê que o coração deles estava o quê? Nos seus ídolos. O coração deles estava nos seus ídolos e não em Deus. Por isso eles não puderam entender que justamente o Deus que criou o céu e a terra que estava fazendo essas coisas, mas eles pensaram que era qualquer outros deuses. Eles não entenderam essa diferença. Isso significava o quê? A falta de fé. Então, por isso que eles vêm murmurando, vêm falando contra Deus. Porque no seu coração habitava o quê? Os seus deuses. É por isso que vai ser dito em Amós que não foi para Deus que eles fizeram sacrifício por 40 anos. Ainda que Deus mandou que fosse celebrado para ele, eles celebraram nos seus corações, edificando uma tenda a Moloque nos seus corações. Ou seja, foram rebeldes. Então você vê que esses primeiros filhos de Abraão, segundo a carne, eles fizeram o mesmo exemplo de Esaú. Profanaram a herança indo após a carne. Agora preste atenção, você vai ler na sua casa Êxodo, de Êxodo capítulo 19 até o capítulo 24, desde a saída deles, depois você some com esses textos. Porque aqui está sendo revelado o que se passava no coração deles, né? Ou seja, essa rebeldia, por que eles se rebelaram? Porque eles estavam com os ídolos no seu coração. Agora, você vai ver que no capítulo 20 aqui de Ezequiel, você vai ver que todo esse capítulo 20 ele vai mostrar o coração dos israelitas na saída do Egito. Só que quando chega no capítulo, no verso 23 até o verso 25, você vai ver que Deus fala uma coisa aqui que as pessoas não percebem. Preste atenção. Vamos do verso 23. Também levantei a minha mão para eles no deserto. Olha só, no início do capítulo 20 nós vimos que eles estavam na terra do Egito. Agora eles já estão aonde? No deserto. Diz mais, para os espalhar entre as nações e derramar eles perante as terras. Porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e seus olhos iam após os ídolos dos seus pais. Pelo que também, por isso, lhes dei estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não poderiam viver. Olha o que Deus está falando aqui. Deus está falando porque por causa dos ídolos, porque eles não cumpriram os mandamentos dele, os estatutos, os juízos, eles não santificaram o sábado. O que Deus fala aqui? Né? Pelo que também lhe dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não poderiam viver. Você consegue perceber que aqui Deus está mostrando que a causa de que certas coisas foram acrescentadas à lei de Deus, justamente foi por causa da transgressão? É nesse momento que Deus está nos revelando que essas coisas que a gente tratou nos outros vídeos foram acrescentadas à palavra de Deus. E essas coisas é aquilo que nós vamos ver que é o desvio. Que assim como Agar veio não pela fé, não veio pela vontade de Deus, mas veio por causa da transgressão de Sara, ou seja, a falta de fé de Sara, que deu Agar para Abraão, assim aconteceu com esse povo. Quando eles receberam a aliança, receberam a pregação, eles não creram. E por isso Deus os colocou debaixo de coisas que não eram da sua vontade. Agora, eu quero que vocês olhem alguns pontos aqui que as pessoas passam batido, que está em Isaías capítulo 28. E nós vamos ver que por causa da dureza do coração do povo, a palavra de Deus se tornou um fardo para o povo. Isaías capítulo 28, verso 8 vai dizer assim: porque todas as suas mesas estão cheias de vômito, e de imundícia não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinará a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao encerrado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Ao que disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o repouso, este é o refrigério, mas não quisestes ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento,
regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que caiam para trás e sejam quebrantados e se enlacem e sejam presos. Vê aqui o que está sendo dito. Aqui é o descanso, né? Mas eles não quiseram escutar. E você vê que essa palavra em Coríntios, quando Paulo está tratando das línguas, você vê que ele usa isso para os gentios. Ele fala, né? Por línguas estranhas falarão esse povo e ainda assim não escutarão. Dizendo, aqui é o descanso. Veja que esse povo está debaixo de servidão, como nós vimos que é Agar. E nós que cremos, nós estamos debaixo de Sara. E quando nós falamos para ele, aqui está o descanso, essa é a vontade de Deus, é essa a lei que Deus quer, que é o repouso, eles dizem, não queremos. Portanto, a lei de Deus para vocês, assim como aconteceu no passado, vai ser mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, estatuto sobre estatuto, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ou seja, se eles tivessem crido no descanso, não seria assim, mas eles teriam aceitado esse descanso e entrado em Sara, ok? Então, eu acho que deu para compreender um pouquinho o que foi passado aqui. No próximo vídeo, que vai ser a quarta parte desse estudo, nós vamos ver que eles entraram no tabernáculo terreno, não no tabernáculo celestial, que era a vontade de Deus, por causa de todos esses desvios, ok? Então, que Deus abençoe os irmãos, não se esqueçam de inscrever no canal e compartilhar os vídeos, ok? Então, fiquem na paz de Cristo. Que Deus os abençoe.